Passemos agora ao tópico da análise ou da transformação de tensões. Considere-se então um estado complexo de forças exteriores aplicadas a uma viga encastrada. Note-se que temos forças na direção Y, temos forças na direção Z, temos ainda um esforço axial, N, e um momento torsor aplicado então na extremidade direita da nossa viga. Tudo isto então vai provocar também uma deformação muito complexa da nossa viga e essa deformação vai provocar então um estado de tensão também bastante complexo. Do lado direito representa-se então uma possível deformada da viga, portanto o campo de deslocamento dará origem então à viga com esta forma e esta deformada irá então dar origem a uma deformação, ou um epsilon, e a um estado de tensão. Note-se que este estado de tensão pode ser então obtido para qualquer ponto, qualquer cubo infinitesimal da viga. Por exemplo, podemos optar por olhar para o que está a passar neste cubo infinitesimal. Este cubo, então, terá de dimensões dx, dy e dz. Portanto, na direção z, por exemplo, na direção y e na direção x. Este será o dx, este será o dy e este será o dz. Como estamos perante um estado de tensão bastante complexo, então o estado de tensão será, em princípio, tridimensional. Este estado de tensão tridimensional, então, garante-nos que teremos um sigma xx, um sigma yy e um sigma zz, diferentes de zero. Também irei ter, então, um tal xy, um tal yz e um tal zx, diferente de zero. Já sabemos que estes taus xy serão iguais, então, ao yx, este será igual ao zy e este será igual ao xz. Isto também já foi visto anteriormente. Portanto, teremos então este estado de tensão tridimensional. O que acontece então agora é que o nosso cubo, que poderá ser representado então da seguinte forma, assumindo os eixos como estes, portanto, x, y e z, apenas por uma simplificação gráfica. Portanto, neste caso do cubo infinitesimal teremos, para não sobrecarregar a figura grande, teremos então aqui o dx, teremos aqui o dy e teremos aqui o dz. Então poderemos representar neste cubo infinitesimal, portanto é o mesmo, podemos representar então o estado de tensão. Note-se então que na direção segundo x, vou representar a vermelho, tudo que é na face mais à frente, teremos então um sigma xx. Segundo a direção do eixo dos y, teremos o nosso tal xy. E segundo a direção do eixo dos z's, teremos então o tal xz. Deste lado, então, do lado direito, teremos então a representação referente ao y. E teremos então o sigma yy. Na direção segundo x teremos o tal yx, que é igual ao xy. E na direção vertical teremos então o tal yz. No que respeita então à face superior, teremos na direção normal o sigma zz. Na direção do eixo dos y teremos o tal zy, que é igual ao yz azul. E na direção do eixo do x teremos o tal zx, que é igual ao xz. Nas faces opostas teremos então também os mesmos valores das tensões, mas em direção contrária. Vamos então representar o que acontece na face posterior. E aqui teremos o nosso sigma xx a apontar para fora, o tal xy e para baixo o tal xz. Na face do lado esquerdo
teremos então algo semelhante ao que temos na face do lado direito, mas sentidos todos contrários. Então, teremos um sigma y a apontar então na direção normal e teremos uma tensão de corte então a apontar para trás, que será o nosso tal yx, e outra para baixo, que será o tal yz. No que respeita à face inferior, teremos então a tensão normal, que é o sigma zz, uma tensão de corte a apontar para o lado esquerdo, que é o tal zy, e outra a apontar para trás, que vai ser o tal zx. Portanto, estes serão então o estado de tensão que se verifica no nosso cubo infinitesimal tridimensional. Como já vimos nos tópicos anteriores, a mecânica dos sólidos, a mecânica dos materiais, acaba por reduzir então os vários elementos estruturais a estruturas simples, que possam ser analisadas sob um determinado ponto de vista. Por exemplo, estruturas em forma de barras, com um comprimento muito grande em relação à área transversal, que podem ser analisadas sob o ponto de vista da torção ou da flexão. Também no caso, então, das tensões, algumas estruturas não são necessariamente estruturas em blocos tridimensionais. Podem ser resumidas a estruturas com uma geometria mais simples e modelável, como é o caso, então, de placas, em que uma das dimensões, por exemplo, neste caso a dimensão segundo Z, que é a espessura, a letra E, é muito menor que o comprimento L ou a altura D. Note-se que neste caso, nenhuma das forças está então a atuar segundo a direção Z. Todas as forças estão a atuar segundo o x ou segundo o y. Portanto, ao longo da espessura não há qualquer tipo de esforços. Como ao longo do Z não estão a ser aplicadas então forças, não irão ocorrer, neste caso, qualquer tipo de tensões segundo Z. A tensão normal sigma zz será muito próxima de zero ou mesmo zero. A tensão de corte Zx e a tensão de corte Zy também serão igual a zero. As únicas tensões diferentes de zero, neste caso então, será a tensão normal segundo x, a tensão normal segundo y e a tensão de corte xy. Estamos então perante aquilo que se chama, que é um caso típico da mecânica dos materiais, da mecânica dos sólidos, num estado de plano de tensão. Este é um dos estados clássicos de tensão da mecânica dos sólidos. Se neste caso, então, representarmos o cubo das tensões, iremos verificar que tudo que ocorre segundo Z irá desaparecer. Vou apenas, então, representar aqui rapidamente o cubo. Inserindo, então, tudo que é tensões segundo X, segundo Y, e, portanto, segundo Z, não irá ocorrer nenhuma tensão. Note-se, então, que vou considerar neste cubo este sistema de eixos. X, Y e o Z, na direção perpendicular à folha. Bem, neste caso, então, irá ocorrer uma tensão segundo X normal e uma tensão de corte, tal XY. No lado oposto, irá então ocorrer a mesma tensão normal e outra de corte. Na face superior, iremos ter então a tensão normal, sigma YY, e, respeitando então o sentido convencionado como positivo, o tal YX, que é igual ao tal XY. E na face inferior, terei então a tensão normal e a de corte, a apontar para a esquerda. Será este então o nosso cubo infinitesimal para o caso do estado de plano de tensão. Bem, uma vez que ele apenas tem tensões na direção x e y, podemos substituir o cubo infinitesimal por um quadrado infinitesimal. Então, regra geral, no estado de plano de tensão, não se representa o cubo, passa-se automaticamente para o quadrado. E no quadrado o que se coloca são então os dois eixos, o x e o y, x e y, e colocamos então o estado de tensão. Colocamos o sigma xx e o tal xy. E do lado contrário,
o tal xy e o sigma xx. Na face superior podemos colocar então o sigma yy e o tal yx, e no inferior o contrário. Esta é a forma de representar então o cubo infinitesimal para o estado plano de tensão, pois apenas temos tensões segundo x e segundo y. Já compreendemos então que no estado plano de tensão, um cubo infinitesimal pode ser analisado não como um cubo, mas como um pequeno quadrado infinitesimal. Este quadrado infinitesimal foi definido então para os sistemas de eixos convencionados x e y, mas poderá haver interesse em calcular então as tensões para outros eixos, por exemplo, um eixo x', y'. Para isso então, para o mesmo ponto no espaço que define então o quadrado infinitesimal, podemos então tentar definir as tensões segundo orientações diferentes. Por exemplo, uma orientação x' e uma orientação y'. Sendo que estas duas orientações fazem então um dado ângulo com as orientações originais de x e de y. Poderei dizer aqui que iremos ter um dado ângulo θ, e uma vez que os eixos são perpendiculares, também aqui um dado ângulo θ. E o que acontece então às tensões que estavam na face perpendicular a x, portanto na face normal a x, e nas faces normais a y? Bem, nesse caso então, irá ocorrer uma transformação das tensões. Elas não mais serão as mesmas, mas agora, uma vez que os eixos foram rodados, irá ocorrer então aqui um sigma xx', e portanto uma tensão de corte nesta face de tal x', y'. Portanto, na face segundo x, note-se que as tensões, na face perpendicular a x, as tensões irão então sofrer uma transformação. Em relação às de y, irá ocorrer o mesmo. Portanto, passaremos a ter umas tensões normais y', y', pois a normal, não nos podemos esquecer, é sempre perpendicular à face, e umas tensões de corte na direção da face, que será o nosso tal y', x'. Bem, nas faces contrárias, iremos ter então as mesmas tensões, mas com o sentido oposto. Então, neste caso, aqui teremos um sigma x', x', e uma tensão de corte no sentido contrário, x', y'. E na face inferior, iremos ter então estas tensões. Note-se que estas tensões são diferentes das tensões de sigma x e de sigma y e de tau xy. Portanto, esta tensão é diferente desta tensão. E esta é diferente desta, tal e qual como esta é diferente da tensão de corte x', y'. Pois os sistemas de eixos são diferentes. Estas tensões foram obtidas para este sistema de eixos e estas tensões foram obtidas para um sistema de eixos que está rodado em relação ao original de um dado ângulo θ. Devo também dizer que, e recordar, que sendo este um ponto P, este cubo, este quadrado infinitesimal, representa de facto o ponto P, mas este também. Só que neste caso aqui, este estado de tensão indicado de sigma x, sigma y e tau xy é para este sistema de eixos, para o tal ponto P, e neste caso aqui, o estado de tensão sigma x', sigma y' e tau x', y' é então para este sistema de eixos. A questão que agora se coloca é
Sabendo nós o estado de tensão para os eixos x e y, portanto os eixos convencionados, como poderemos nós saber agora o estado de tensão para estes novos eixos x' e y'? Bem, de modo a obter então o estado de tensão para estes novos eixos, vamos primeiro então seccionar o nosso cubo infinitesimal por um dado plano. Este seria o cubo e vou seccionar o cubo então por um plano que vou aqui desenhar a verde. Pode passar por entre estes vértices. E vou representar de forma genérica então a normal deste novo plano. A normal deste novo plano será então representado pelo meu eixo dos x'. Note-se que nós não sabemos, na verdade, quais as dimensões do cubo. Apenas estamos a considerar que são dimensões infinitesimais. E este será o meu y'. Em contraste, claro, com os eixos originais y e x. Vou-me abstrair do facto, se for um cubo perfeito, que este ângulo é conhecido, seria 45 graus. Vou-me abstrair desse facto. Vou apenas dizer que este ângulo é, então, um ângulo θ. Pois bem, agora o que eu pretendo saber é, na normal deste ângulo θ, portanto, na normal desta face verde, qual será o estado de tensão. Bem, em termos de áreas, posso agora falar que, note-se que eu vou aqui representar primeiro as nossas áreas. Nós temos aqui um dx original, e temos aqui um dz, e temos aqui um dy, de altura. Em relação ao ângulo já estamos falados, portanto é o ângulo θ, o que significa então que este ângulo aqui também é θ, o que significa que este ângulo também é θ. Esta área que aqui está representada, a verde, dizendo então que a distância que vai entre estes dois pontos é uma distância delta S, a área verde, portanto, a área que vou pontear, pode ser então dita que é igual ao delta S vezes o dx, o dz. Portanto, ao delta S vezes o dz. Esta então será a área verde. E que área será esta que eu agora vou pontear a vermelho? Portanto, a área que está do lado esquerdo. E vou chamar esta área a área vermelha. Aquela área vermelha, então, poderá ser igual ao dz vezes a altura dy. Mas note-se que o nosso dy, neste caso, por acaso, é igual ao ΔS cosseno de θ. Mas isto é a nossa área a verde. E esta área a azul que aqui está? Da base inferior. Essa área azul, que eu vou escrever a azul, será igual, então, ao dz vezes o dx. Mas o nosso dx é, na verdade, delta S seno de θ. Bem, mais uma vez, verifico que dz vezes delta S é, na verdade, a área verde. Então quer dizer que a nossa área verde, que eu posso chamar agora para deixar a ambiguidade da cor a A0, pode permitir representar quer a área do lado esquerdo, que eu posso representar por AY, quer a área azul, que eu agora posso chamar de AX. Com esta, posso então dizer que o nosso AY, que é esta área, é igual à área A0, que é a área verde, cosseno do ângulo θ.
E a nossa área AX, que é esta, é igual então ao A0 seno do ângulo θ. Tenho então estas duas áreas conhecidas. Note-se que aqui será também A0, A0 e A0. Bem, posso agora avançar para o que ficou, para o triângulo remanescente. Note-se. Terei então aqui o triângulo que se prolonga então na direção Z. E lá atrás tenho a minha área AY e na base tenho a área que são conhecidas, AX. E aqui, nesta face, tenho então o meu eixo dos X' e o Y'. Mais. O que é que eu tenho nesta face aqui? Na face AY. Tenho uma tensão de corte, note-se, descendente, é preciso olhar para o cubo infinitesimal, e uma tensão normal para a esquerda. E na face de baixo, tenho uma tensão normal para baixo e uma tensão de corte para a esquerda. E nesta face que aqui ficou cortada com o tal ângulo θ, o que eu terei então é, note-se que os eixos originais estão aqui representados a vermelho, e este é o ângulo θ, que também é este. Terei então nesta face tensões, que eu vou representar a verde, que são então o sigma x', x', e nesta direção tenho o corte, que será o meu tal x', y'. E note-se como está de acordo com a figura que temos em cima do quadrado infinitesimal. Então, eu serei capaz agora, pois já tenho a representação das tensões numa dada orientação, serei capaz de obter então as tensões segundo x' e tal x', y'. Estas tensões podem ser então transformadas em forças, bastando então multiplicar a tensão pela respectiva área. Posso então proceder ao somatório das forças segundo x igual a zero. Ficando então com o sigma menos sigma xx vezes a sua área, que é o AY, menos tal YX vezes a sua área, que é o AX, e agora terei na área A0 duas forças. Uma segundo sigma XX, portanto segundo X', e a outra tal X', Y', portanto segundo a direção Y'. Posso então projetar essas duas tensões, que são transformadas em forças, nos eixos X e nos eixos Y. Ficando então com mais sigma x', x' vezes a área A0 cosseno do ângulo θ. E o tal também tem uma projeção segundo x, sendo essa projeção então em seno. Então ficarei com menos tal x', y' vezes a área A0 seno do ângulo θ. Tudo igual, então, a zero. Posso continuar a trabalhar esta expressão e vou substituir os valores do AX e do AY pelo correspondente da expressão A0 cosseno de θ e A0 seno de θ, ficando então com menos sigma xx, abre parênteses, A0 cosseno de θ, menos tal yx A0
seno de θ, mais sigma x' A0 cosseno de θ menos tau x' y' A0 seno de θ, tudo igual a zero. Note-se que esta expressão, curiosamente, todos os termos contêm o A0. Posso então dividir tudo por A0 e ele irá desaparecer da expressão. No que respeita então ao somatório das forças segundo y igual a zero, ficarei com, olhando então para o triângulo, com, do lado esquerdo, menos tau xy vezes a área AY e menos sigma YY vezes a área AX. E depois tenho a projeção do sigma x' no eixo dos y, ficando então com mais multiplicar por A0 seno de θ. E depois tenho o tau a apontar também para cima, o que ficará mais tau x', y', então vezes a área A0, tudo a multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Note-se, vou apenas aqui confirmar e reforçar a ideia, que tudo o que está entre parênteses reto são forças, pois é a tensão a multiplicar por uma área. E também aqui, tudo que está dentro então do parênteses reto são forças, pois são tensões a multiplicar pela área. Também esta expressão, não tendo mais forças segundo y, será igual a zero. Trabalhando um pouco a expressão e substituindo o valor do AY e do AX, tal e qual como fiz na expressão superior, ficarei com Note-se que, mais uma vez, o A0 está presente em todos os termos. Podemos dividir a expressão toda por A0 e este irá desaparecer-nos da expressão. Ficamos então com duas equações. Uma equação segundo x e uma equação segundo y. Colocando então as duas equações, verifico que ficarei com para x do somatório das forças segundo y, verificar Pronto. Tenho então uma equação que tem duas incógnitas e tem outros tantos termos conhecidos. Note-se que eu conheço o sigma xx, é o que está no sistema xy, conheço o tau yx, que é igual ao tau xy, que é este, e conheço ainda o sigma yy. Em relação às incógnitas, tenho duas, tenho o sigma x', e o tau x', y', que ambas aparecem nas duas equações. Posso então resolver este sistema de equações e obter então a expressão que me dará origem ao x', ao sigma x', e ao tau x', y'.
A resolução, então, do sistema de equações conduz-me, então, às seguintes expressões para o sigma x'. E a expressão para o tal x', y'. Note-se que, conhecendo então as tensões normais segundo x e segundo y do cubo inicial, sou capaz então, e também a tensão de corte x e y, sou capaz então de obter as tensões segundo as novas direções x' e y'. Fica apenas a faltar o cálculo do sigma y', y'. Para obtermos então o sigma y', y', o que temos de fazer então é utilizar outra vez o cubo infinitesimal, mas agora arranjar uma outra secção. Portanto, vamos seccionar o cubo infinitesimal, considerando então uma superfície cuja normal é o eixo dos y', ao contrário do que aconteceu na primeira demonstração, em que a normal do plano verde era o eixo do x'. Portanto, agora, note-se bem que a normal do plano verde é o y'. O que é que acontece neste caso? Bem, passamos a ter outra vez uma área A0. Essa área A0, então, é o dz vezes o ΔS, como há pouco. E a área azul, que é a área inferior, portanto, a área da base inferior, é igual, então, a AX, e esta é igual a A0 cosseno de θ. Note-se que o AY será, então, A0 seno de θ, o que troca com a expressão de cima, pois o θ agora é visto numa outra perspectiva. Bem, posso então agora colocar as tensões nas faces. Recorde-se que a tensão do lado direito é então o sigma xx, tau xy, e a tensão na face inferior é sigma yy e o tau yx. A tensão que se vai dar na face verde será então sigma y', y' e o tau y', x'. Mais uma vez vou transformar estas tensões em forças e vou impor o somatório das forças segundo x' igual a zero, ou, se pretender calcular para os eixos x e y, será então o somatório das forças segundo x igual a zero. E o mesmo irei fazer então o somatório das forças segundo y, portanto, vou considerar então o eixo dos y, igual a zero. Estas duas expressões vão me permitir então obter o valor do sigma y', y', tal e qual como há pouco, e o valor do tau y', x'. Mais uma vez, o tau x', y' é igual ao tau y', x'. Portanto, eu aqui não estou à espera de obter um resultado diferente daquele que eu já tinha na linha anterior, portanto, para o cálculo deste tau que aqui está. A única que será diferente, de facto, será o sigma y', y'. Assim, o somatório das forças segundo x e y do cubo infinitesimal anterior irão dar origem a duas equações com duas incógnitas, e uma delas é o sigma y', y'. E esta, então, será definida por esta expressão. Esta é a expressão que sai como solução do sistema de equações.
Tenho então o novo estado de tensão para os novos eixos x' e y'. Analisemos agora com detalhe as três equações obtidas para então caracterizar o σx', o σy' e o τ x'y', com base então no estado de tensão do cubo infinitesimal original, nos eixos x e y. Note-se que estas três expressões são periódicas e dependem do ângulo θ. O resultado obtido com θ repete-se para θ igual a π mais θ, θ igual a 2π mais θ, θ igual a 3π mais θ, etc. Por exemplo, θ igual a nπ mais θ. Eu aqui embaixo já preparei então uns diagramas em que podemos ver a evolução de cada uma daquelas expressões com o ângulo θ. Então, o que nós temos de início é um cubo infinitesimal em que nós conhecemos o estado de tensão então, segundo os eixos x e y. Portanto, isto é conhecido. E pretendemos então obter o estado de tensão segundo uma nova orientação. E este estado de tensão, portanto, o sigma x', o τ x', y' e o sigma y' é obtido então com as expressões aqui de cima. Bem, traçando então cada uma das expressões em função de θ, e só entre 0 e π, pois a expressão vai repetir-se outra vez entre π e 2π, verificamos então que esta será então a expressão do sigma x', x'. E esta aqui será então o que dará a expressão sigma y', y'. E esta última será então o que dará a expressão do τ x', y'. Pronto. Então o que é que se consegue verificar aqui por estas expressões, por estas curvas obtidas? Consegue-se verificar que é atingido um máximo na expressão e após este máximo começa a decrescer e é atingido um mínimo. Ao mesmo tempo, para o mesmo θ1, em que se atingiu o máximo no sigma x', na expressão do sigma y' é atingido um mínimo. E para o valor de θ2 é atingido novamente o máximo. Se olharmos para o que acontece exatamente ao mesmo tempo para a expressão do τ x', y', verifica-se que em θ1 é obtido um zero. E em θ2 é obtido zero também. Note-se que esta tensão sigma máximo, neste local, a derivada da expressão do sigma x' é nula em θ1. E também em θ1, para o sigma mínimo do sigma y', a derivada também é nula. Quando olharmos para o θ2, verificamos então que neste local aqui, onde se dá o sigma mínimo, então a derivada da expressão também é nula. E para o θ2, mas agora no y', verificamos que então no mesmo local a derivada também é nula, mas dá origem ao sigma máximo. Nota-se também, se olharmos para a expressão, íamos conseguir compreender que a distância que vai entre θ1 e θ2 é π sobre 2. Estes resultados têm implicações muito importantes em mecânica dos sólidos. Note-se que se eu rodar o meu cubo de θ1 em relação aos eixos x e y originais, portanto irei ficar com estes eixos, os originais seriam estes, x e y, este seria então θ1. Note-se algo curioso. Na face do eixo do x, que é perpendicular ao eixo do x, nesta face, iremos ficar então com uma tensão sigma x' igual à tensão máxima. E qual será o corte? Olhando para a expressão do corte, para a curva do corte, verificamos que nesse local o corte é nulo. E então há ausência de corte. Nem sequer representamos. Quando olhamos para o mesmo θ1, no sigma y', verificamos então que dá-se um sigma mínimo. Então, nesta face, iremos obter sigma mínimo. Nas restantes faces, temos então, nesta aqui, sigma máximo e nesta, sigma mínimo. O que é curioso notar é que se nós rodarmos o nosso cubo da posição original para θ1 mais 2π, portanto para θ2,
o nosso cubo vai ficar numa posição relativa igual. Repare-se. Só que desta feita, a face x estaria aqui, rodou de um dado θ1 e agora roda de mais 90 graus, π sobre 2. Ficando então aqui o nosso x'. Note-se que este ângulo total é igual então a θ1 mais π sobre 2. Portanto, é o nosso θ2. Da mesma forma, o nosso eixo dos y, original, irá rodar então um ângulo de θ1 mais 90 graus. Irá passar então para esta posição. Note-se que este ângulo também ele é θ2. E agora vamos ver a curiosidade que se dá nesta face. Note-se que o sigma x', neste caso, em θ2, é o sigma mínimo. E o sigma y', em θ2, é o sigma máximo. Na outra face, dar-se o mesmo sigma máximo. E na face inferior, contrária então, ao x', dá-se o sigma mínimo. Note-se como estes dois são iguais. Bem, estas tensões sigma máximo e sigma mínimo designam-se então tensões principais. A cada uma destas tensões principais corresponde uma direção principal e são estes ângulos θ que aqui estão que nos permitem então obter a orientação. Portanto, os ângulos dão a orientação da direção ou das direções principais. As direções principais são dadas então pela normal dos eixos x' e y'. Como podemos então obter o valor das tensões principais das direções principais? Pelos gráficos percebemos que, quando a derivada da tensão σx' é nula, estamos então perante um valor de sigma máximo. Será então possível obter esse θ1 derivando a expressão em ordem a θ e igualando a zero. Vamos então obter o máximo da função sigma x'. E para isso, então, vamos derivar a expressão em ordem a θ e igualar a zero. Com isto obtemos os máximos e mínimos da expressão sigma x'. Derivando então a expressão, ficamos com note-se que este primeiro termo não depende do ângulo θ. Como tal, a sua derivada será nula. Este segundo termo já depende do ângulo θ. E o terceiro também. Igual então a zero a derivada que sair desta expressão. Derivando então, obtenho menos 2 mais 2 e tudo igual a zero. Posso então agrupar os termos da expressão e ficarei com
Note-se que o 2 corta com o 2. E ficarei então com tal xy, cosseno de 2θ é igual a σx menos σy dividido por 2 vezes a seno de 2θ. Posso arranjar esta expressão para ficar com a tangente, dividindo então o cosseno pelo seno, mandando para este lado, para o lado direito da expressão. Ficando então com seno de 2θ sobre cosseno de 2θ é igual a tal xy sobre este valor. Note-se que nós conhecemos todos estes valores, à exceção do θ. Continuando então a desenvolver na direção da tangente, fica então a tangente de 2θ é igual, o 2 passa para cima, 2 tal xy a dividir por σx menos σy. Pois bem, esta então é a forma que temos para obter o valor de θ. Existem dois ângulos que satisfazem esta equação. Sempre, obviamente, entre θ pertencente a 0 e π. São eles o ângulo θP1 e o ângulo θP2, sendo então o θP2 igual a θP1 mais π sobre 2. Note-se também que a expressão obtida é igual. Note-se que esta expressão obtida, vou aqui agrupar, é igual à expressão da tensão de corte x', y' igualado a 0. Note-se que esta expressão, vou repetir, é igual a esta expressão que aqui está, igualada a 0. Pois bem, é isso que ocorre. Note-se que quando a tensão, olhem, vamos agora reparar nos gráficos, para θ1, onde se dá o tal máximo, portanto temos o máximo da função, nota-se que o corte é nulo. Portanto, se igualássemos o corte a 0, teríamos então também acesso ao valor de θ das tensões principais. Bem, neste caso então, ficarei com o θP1, que me dará acesso à direção principal 1, e obviamente à tensão principal 1, e o θP2, que será então a direção principal 2 e, em princípio, também a tensão principal 2. Em princípio, pois, ainda tenho que substituir estes θs na expressão e verificar qual deles é que dá acesso à tensão máxima. E essa tensão máxima será a minha tensão principal 1 e a tensão mais baixa, em princípio, será então a tensão principal 2. Vamos então supor que fomos de facto capazes de calcular tanto o θP1 como o θP2. Portanto, através da expressão do tangente de 2θ ser igual a 2 tau xy a dividir por σx menos σy. Como é que nós calculamos agora as tensões principais? Não nos podemos esquecer que o que fizemos foi, do cubo original, fizemos então rodar um ângulo θ, passando então para esta posição.
E estes são os nossos novos eixos. Tínhamos então a preto os eixos originais x e y. E agora temos a vermelho os novos eixos x' e y'. Segundo estas novas facetas do novo cubo, terei então novas tensões. Não posso esquecer que o ângulo calculado foi então, vamos começar por um deles, o θP1. E, nesta face, uma vez que estou com tensões principais, terei apenas x, y, sigma x' e nesta terei apenas sigma y'. Não há corte, pois foi exatamente essa a premissa que nós então obrigamos ao exercício para obter as tensões principais. Desta forma, temos que verificar qual dos dois, o sigma x' ou o sigma y', é maior. Fazemos então agora o cálculo do sigma x', colocando então a expressão completa e substituindo em θ o valor de θP1. Neste caso, então, θP1 mais o tal xy seno de 2θP1. E calculo também, porque foi esta a rotação que eu dei, foi θP1, calculo o valor de sigma y linha a linha. Note-se que eu já sei que este não preciso calcular. Este é zero. Pois foi isso que eu impus. Foi que o corte teria que ser zero. E então, para o sigma, ficarei então este sinal é negativo. E coloco na mesma θP1, pois foi esta a rotação que eu dei ao cubo original. E não θP2. Essa é a segunda rotação. E daqui também o sinal é negativo. Ficará então menos tal xy seno de 2θP1. Pois bem, eu daqui vou ter dois valores. E agora cabe-me perceber qual deles é máximo. Se o meu sigma x' for superior ao meu sigma y', então quer dizer que a minha tensão principal, que declaro sendo como sigma 1, é igual ao sigma x' e a minha tensão principal sigma 2, mais baixa, é igual ao sigma y'. Também, ainda neste caso, se isto ocorre, então quer dizer que a minha direção principal é então dada pelo θP1, portanto, o vetor que define o x' é dado por cosseno de θP1 seno de θP1 zero e o N2 é dado por, ou escolho agora colocar cosseno de θP2, ou então coloco cruzado, pois este aqui corresponde ao meu x' e este vai corresponder ao meu y'. E então posso colocar aqui menos seno de θP1 e aqui cosseno de θP1. Note-se que este ângulo que aqui está também é θP1. Alternativamente, poderá ocorrer que sigma y é superior a sigma x. Então, neste caso, se isto ocorrer, então, a minha tensão principal é, obviamente, o sigma y', portanto, o sigma 1, a maior, é igual a este.
e o 2 é igual a este. No que respeita às direções principais agora, o meu N1 é igual, repare-se, é a direção y. A direção y é dada por menos seno de θ P1 cosseno de θ P1, 0. E a minha segunda direção principal, a correspondente ao sigma 2, será igual ao cosseno de θ P1 seno de θ P1, 0. Curiosamente, verifica-se que o eixo dos y tem então um ângulo, vou aqui repetir só o pormenor para o eixo dos y, terei então o eixo dos y original, terei o x também, e agora este será o meu x', este será o meu y'. Note-se que este ângulo de facto é θ P1, mas este ângulo completo é θ P2. Então, eu posso definir o N2 em qualquer um dos casos. Por exemplo, no primeiro caso, vamos agora olhar para este caso, o N2 poderia ter-lo definido como cosseno de θ P2 seno de θ P2, 0. E este valor é numericamente igual a este. E no segundo caso, vou pôr então aqui um 1, que é para sabermos que é do primeiro caso, e no segundo caso, portanto, para este caso aqui, o meu N1 poderia ter também definido com base no θ P2. E ficava igual. E então, posso finalmente então esclarecer que as tensões principais no estado plano de tensão são dadas pelo σ1 e pelo σ2, e as direções principais são os vetores que definem as normais onde se dão este σ1 e σ2. Portanto, será o nosso N1 e o nosso N2. Apenas para concluir, note-se que nós no final temos sempre que comparar o σx' com o σy'. E após esta comparação é que decidimos então que é o nosso σ1 e o σ2. Novamente, após a comparação é que decidimos também quem é que é o nosso N1 e o nosso N2. Desta forma, definimos completamente as tensões principais e as respectivas direções principais. E se o objetivo agora fosse obter a tensão de corte máxima no plano? Bem, olhando então para a expressão de há pouco, portanto, para o tal x', y', verificamos que a sua função dá um máximo local, aqui, entre θ1 e θ2. Já sabemos, por experiência de passado, que este local encontra-se a π sobre 4 de θ1 e a π sobre 4 de θ2. Mas, no entanto, este valor tem que ser obtido. Vamos então, não nos podemos esquecer que o θ1 é a orientação que dá a direção principal e o θ2 é a orientação que dá a tensão principal 2. No entanto, podemos obter isoladamente a tensão de corte máxima no plano. Não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar no bidimensional, no estado plano de tensão. Bem, o que nós queremos então obter são os máximos e mínimos da tensão tal x', y'. Estes máximos e mínimos, por aqui na figura coincidiu por acaso um mínimo aqui, que é igual a este, e o máximo lá em cima, coincidiu, poderia ser num outro local qualquer, mas os máximos e mínimos são obtidos então com esta expressão, derivando então, em ordem a θ, a expressão do tal x', y', e igualando a zero. Isto vai nos dar o θ então, onde ocorre esta tensão de corte máxima e a tensão de corte mínima.
Derivamos então a expressão. Igualamos a 0. A derivada irá dar menos 2 sigma x menos sigma y cosseno de 2θ menos 2 tal xy seno de 2θ. Note-se que, mais uma vez, os dois cortam, ficando então uma expressão posso fazer como há pouco. Posso então pôr isto em função da tangente do ângulo. Para isso, posso arranjar a expressão, mais uma vez, desta forma. Envio o cosseno de 2θ aqui para baixo e o tal para baixo desta expressão, ficando então com tangente de 2θ é igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 tal xy. Já tem agora acesso então ao ângulo θ que irá dar origem à tensão de corte máximo. A solução irá dar então um valor de θc. Vou chamar θc, devido a ser ao corte. Este θc pertence então a 0 até π. E será então o valor que irá ocorrer aqui. Vou chamar então a um deles o θc1 e ao seguinte θc2. O θc2 é igual ao θc1 mais, continua a ser, π sobre 2. Posso apenas concentrar-me num deles, como há pouco. Note-se agora que tinha, inicialmente, então o cubo infinitesimal. Este cubo infinitesimal tinha os eixos x e y. E eu vou rodar o cubo de θc, passando a ter então o x' e o y'. Vou desenhar o cubo deformado, portanto rodado, a azul. Dará então estas novas faces. Note-se agora que nestas novas faces não terei apenas corte. Terei corte e mais alguma coisa. Pelas expressões compreende-se que quando θ é igual a θc, há corte, mas também há tensão segundo y e tensão segundo x. Então, nesta posição, irei ter tensões normais nesta direção e tensão de corte, possivelmente, nesta direção. A direção desta tensão, o sentido se é positivo ou é negativo, ainda é uma incógnita e teremos que calcular. Mas, genericamente, será algo deste género. Ou seja, para a tensão de corte máxima, na verdade, o σx e o σy obtidos nos eixos x' e y', não têm que ser igual a 0, como há bocado para a tensão principal. Podem ser diferentes de 0. Agora, sei é que o valor da tensão de corte é máxima. Não haverá outro valor superior à tensão que se dá, então, para θc. Desta feita, então, para obter os valores dos sigma x' e y', sigma x' e sigma y',
e tal y' x' ou tal x' y', porque é o mesmo, terei apenas que substituir nas expressões, eu vou escrever aqui, o valor de θc. Duas vezes θc, 1, que é a solução desta expressão. Para o sigma y linha, vou buscar a expressão que tenho em cima e substituo para θc igual a 1. Para θc, 1, perdão. Irá ser como vou escrever. Duas vezes. Continua a ser θc. Menos tal. Também continua a ser θc1. Isto irá dar um valor escalar. E este valor escalar será então o desta tensão, sigma x', y'. Por fim, vou obter então a tensão de corte máxima no plano, que é este valor que sai daqui. Vou aqui colocar que esta será então o valor da tensão de corte máxima. Substituo na expressão o valor então de θ para θc1. E em que faceta é que se dá? Qual a direção em que se dá o θc1? É como há pouco. Terei então, posso aqui representar, terei então o eixo do x e terei nesta faceta, no eixo do x', a tensão de corte máximo. Sendo então este ângulo o ângulo θc1. Quer dizer que a normal a esta faceta vou chamar NC. E consigo compreender que NC é o vetor dado por cosseno de θc1 seno de θc1, 0. Esta é, então, a minha direção da faceta onde se dá o corte máximo.